Olá, o meu nome é André Schneider, eu sou sócio no escritório Schneider, Stark e Ruppel Advogados. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre os contratos perante a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu convido vocês a assistirem os nossos outros vídeos a respeito da LGPD, como, por exemplo, o vídeo em que a gente fala as fases para a implementação da lei na sua empresa. No vídeo de hoje, nós vamos procurar então entender um pouco a necessidade de adequação dos contratos. Uma primeira pergunta é se há necessidade de adequação dos contratos já vigentes ou apenas aos novos contratos que vão ser firmados com a lei já em vigor. Pois bem, explico. Sobre esta perspectiva, tanto os contratos já vigentes quanto os novos contratos devem ser ajustados. Claro que em relação aos contratos vigentes, basta um aditivo contratual em relação às cláusulas da Lei Geral de Proteção de Dados. Sempre lembrando que a Lei Geral de Proteção de Dados será um adendo ao contrato principal. Feita a compreensão da necessidade de adequação dos contratos, você precisa entender se a sua empresa se encontra na figura do controlador ou do operador de dados, conforme as classificações e conceitos trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. De forma bem breve, controlador é toda aquela pessoa, toda aquela empresa, ou a pessoa inclusive física, que faz a captação dos dados do titular de dados, ou seja, faz o armazenamento, faz a divulgação, o compartilhamento. Já a figura do operador é aquele que recebe os dados provenientes do controlador e trata os dados, faz a utilização deles por ordem do controlador. Trazendo um exemplo prático, quando você, por exemplo, faz uma compra de um alimento pelo iFood, você na figura de titular informa os seus dados para o iFood, o controlador, que por sua vez repassa ao restaurante, aqui então na figura do operador. Ficou claro? Se ainda assim tiver alguma dúvida, deixe seu comentário, que será um prazer poder ajudá-lo. Feita a compreensão da diferença entre controlador e operador, a gente passa para um segundo momento, que é a análise e a redação do contrato. Eu vou trabalhar neste momento o contrato visando a figura do controlador. Para isso é importante que fique claro qual é o objeto do serviço contratado ou da compra e venda, o que será o objeto deste contrato. Num segundo momento, uma cláusula que também é importante ser levada em consideração em razão da Lei Geral de Proteção de Dados é a confidencialidade dos dados que ali são utilizados naquele contrato. Um terceiro ponto que também deve ser observado é qual a motivação, a base legal que lhe permite fazer a utilização. Verificar se há a necessidade, por exemplo, de captar aquelas informações do seu cliente, se elas são necessárias para que seja possível a contratação. O quarto ponto que você pode também constar no seu contrato é o prazo para informar na eventualidade de acontecer algum incidente de segurança. Incidente de segurança não só a questão de vazamento de dados, que é o mais comum, na verdade, mas, por exemplo, uma indisponibilidade do sistema. Sim, porque quando a gente fala em incidente de segurança, todas essas informações, todos esses aspectos são também considerados como incidentes de segurança. Um quinto ponto que é interessante aqui ressaltar para vocês é que a possibilidade do controlador subcontratar ou, eventualmente, como é comum hoje, terceirizar os serviços para um operador. E isso deve ficar claro quando você promove essa subcontratação, essa terceirização, tanto para o titular quanto para o eventual operador. Um aspecto que eu gostaria aqui e é importante ressaltar diz respeito que a LGPD fala da possibilidade de inversão do ônus da prova. E o que é isso? Numa eventual demanda judicial, numa ação judicial, você, controlador, empresário, pode vir a ser obrigado a demonstrar judicialmente, ou perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que você procurou tomar medidas para se ajustar à Lei Geral de Proteção de Dados. Essa é uma forma de reduzir e até mitigar eventual indenização. Portanto, é muito importante que você firme contratos e que esses contratos digam respeito à realidade da relação comercial à vida. Até para você
não adquirir, assumir compromissos fora daquilo que está estabelecido. Um outro aspecto que é importante sobre a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados é você promover treinamentos constantes com seus colaboradores. Sim, porque são eles que vão estar no dia a dia fazendo a contratação, a negociação e a aplicação da LGPD. E é uma forma também de você poder demonstrar a sua boa-fé perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou até eventualmente perante um PROCON ou perante o Poder Judiciário. Esses aspectos que nós trabalhamos em relação aos contratos para o controlador também podem vir a ser aplicados ao operador. Aqui a gente faz algumas diferenciações no seguinte sentido. Você, na qualidade de operador, deve ter bem claro também qual é o objeto do contrato, ou seja, para que você foi contratado. Você atua como intermediário das solicitações do controlador e você não deve atuar além daquilo previsto no contrato, sob pena de você ser responsabilizado. Portanto, é muito bom, inclusive para você, operador, que fique delimitado no contrato, a fim de que o seu serviço seja claro e específico em relação àquilo que lhe foi contratado. Qualquer solicitação por parte do controlador que extrapole aquilo que está previsto no contrato, você não tem a obrigação e pode se eximir de eventual responsabilidade. Você, operador, também deve ter bem claro, deve ficar previsto no seu contrato o prazo que você terá para informar ao controlador na eventualidade de um incidente de segurança da informação. É importante ressaltar que não é sua obrigação, operador, de informar a autoridade um eventual incidente, e sim do controlador, mas é sua obrigação de reportar ao controlador a ocorrência desse incidente. Um último aspecto que eu quero trazer aqui e que é também importante para que a gente tenha no contrato é sobre o tempo, o prazo de manutenção e eliminação dos dados. A gente deve entender que a Lei Geral de Proteção de Dados visa cuidar de todo o ciclo de vida dos dados, ou seja, desde a sua captação até a sua eliminação. E este prazo também é importante ser ressaltado. Eu sempre gosto de esclarecer que a Lei Geral de Proteção de Dados ela não está acima de outras legislações. Logo, a gente tem que entender que a gente muitas vezes vai acabar mantendo os dados arquivados, armazenados, em razões de exigências fiscais, por exemplo. Mas isso também a gente pode prever no contrato. Em resumo, então, não deixe de adequar os contratos já vigentes e aos novos contratos fazer as devidas adequações com as cláusulas respectivas da Lei Geral de Proteção de Dados, pois você estará evitando sim muitas dores de cabeça. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Também, se ficou com alguma dúvida, é só deixar um comentário. Não deixe de assistir os nossos outros vídeos a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, como também sobre a constituição de empresas e as questões relativas ao direito tributário. Valeu!